Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à primeira temporada do JadeuCast, um podcast sobre o que a gente não aguenta mais e o que a gente resolveu fazer a partir disso. 3 mulheres, 3 cidades, 3 visões, reunidas para falar sobre política, negócios, boletos e a vida como ela é, sem filtros e com muita autocrítica. Então, gente, polêmica no JadeuCast. Fogo do parquinho. Pra mim, já deu de reciclagem. Ponto. Aí é isso que vai circular. Tan, tan, tan. Vejam, não é a reciclagem em si, mas é esse peso, essa pressão sistêmica para que a gente faça pequenas coisas. Separa o plástico, separa o papel, separa o lixo orgânico. Se todo mundo fizer um pedacinho, a gente resolve, sim, ok. A gente também faz parte da sociedade e precisa contribuir para as soluções. Mas assim, quem mais polui não somos nós. Então assim, vamos pensar em soluções que partam das empresas, partam das fábricas, sabe? Eu acho que quem polui mais tem que se responsabilizar pelo que tá. Então, assim, tem hora que é uma trabalheira separar. E aí a gente nunca sabe se no final do processo... acho que o que pra mim já teria dado era isso. Esse ciclo completo, sabe? Que me dá sempre a impressão que, tá bom, tem um pedacinho que a gente faz, e isso depois me dá a impressão de que isso para em algum lugar, isso não vai até o fim. Não, fora que assim, garrafas de Coca-Cola. Quantas garrafas de Coca-Cola estão aí no mar, que você vai olhar data de fabricação, não sei o que, tem mais de décadas e continua circulando. E de repente alguém até separou e foi, sabe, em algum momento se perdeu, mas o problema não é que se perdeu. O problema é que não entrou no sistema de orgânico novamente. Tu tá entendendo? Sim. Esse é o problema central para mim. Lá em Portugal, eles fazem essa divisão, né, do lixo. E aí, eu lembro que tinha lá metal e não sei o quê, vidro e papel. E aí, metal e plástico, eu acho. Metal e plástico, vidro e papel. Só que eu não tinha percebido que as embalagens, elas têm no fundinho, assim, num cantinho, elas têm a indicação da cor. Porque cada contentor desse de lixo tem uma cor. O de metal e plástico é amarelo, o de papel é azul e o de vidro é verde. E aí tem lá, na embalagem, ele tem a corzinha de onde que você deve jogar aquilo Já ali. vem indicado isso também. Já tem indicação. Aqui eu não sei, eu parei de olhar porque, enfim, eu procurei em algumas vezes caixa de leite de leite, né, e tal, e não tinha. Mas lá tinha, e eu só fiquei sabendo no último mês, quando eu já tava de volta, uma amiga minha me mostrou. Não, Lu, não é nessa caixa, é nesta. Vão saber. Mas então, o que me incomoda, pra mim o que já deu dessa ideia da reciclagem, eu tenho até uma aula na Speak Your Mind sobre economia circular. E assim, na teoria é bem legal. Porque evita isso que você acabou de dizer, de repente parar lá uma garrafa no oceano que já foi produzida há muitas décadas e que ainda está ali, que deveria ter tido um destino, outro destino, não aquele, né? Então a ideia é de você realmente voltar aquele produto ou da mesma maneira ou de uma outra forma, mas você dá um destino para esse lixo. Considerando que não existiria lixo, porque tudo teria algum destino. Mas também me incomoda esse negócio de o que eu tô fazendo aqui, que tá me dando trabalho e que ele vai ter algum resultado? Ele vai ter algum efeito prático? A sensação que eu tenho é que essa cobrança termina sendo em cima de mim. Individual. Quando eu falo de mim, não sou eu, Luciana somente, né? Mas é uma cobrança que termina recaindo sobre o indivíduo de um problema que não é individual. Completamente Uma frase que a gente usa bastante, que não tem uma solução individual para um problema que é estrutural. Então, a questão da reciclagem, a questão do lixo, enfim, da poluição, porque não é só a reciclagem, né? É o lixo, a poluição, que isso vai dar no aquecimento. Tem um monte de outras coisas que vão juntas, assim, né? Ela é um problema estrutural. Que envolve 1000 coisas. Então, desde o uso de combustível fóssil para fazer plástico, e tudo tem embalagem, e tudo é de plástico. E aí acaba parecendo que na nossa mão, pegar aquela tampinha
e Uhum. colocar na caixinha certa vai resolver alguma coisa. Eu acho que não resolve. E não só acho que não resolve, como acho que se gasta muito tempo e muito dinheiro tentando fazer a gente acreditar que resolve alguma coisa. Ai, E me aí, irrita. quanto mais se fala de alguma coisa, menos eu acho que está sendo feito. Sim. Eu já fico logo com o olhar emputecido de tem alguém querendo ganhar dinheiro em cima da gente. Uhum. Né? Porque assim, vamos tirar as sacolinhas plásticas do mercado. Você pode participar dessa mudança, Uhum. né? A Não mudança precisa está em mais você. seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Que você quer ver no mundo. Então assim, aí tire, utilize, reutilize. Inclusive temos na Ecobags, né? Mas aí o que é que acontece? Olha o peso econômico de uma sacolinha para o mercado. Uhum. Multiplica isso pela quantidade de sacolinhas que são usadas no mercado num dia. Então, assim, o maior impacto, eu não acredito que o mercado está ali me dizendo, eu estou fazendo a diferença e vou ajudar você, né? E você pode ajudar também, vamos fazer juntos. A maior parte das empresas não está fazendo isso, vamos ser sinceros. Ah, A empresa não está preocupada. Você não teria um monte de coisa resolvida. Exato, e tem mais, tem mercados, e aí tem outras discussões de mercados que já não tem mais embalagens plásticas, aí são mercados com um viés mais comunista, que é sem embalagem, o que você já leva, pode levar a sua vasilha, traga a vasilha, traga, Sim. para colocar os A ideia produtos. do loja Colocar os granel, produtos. né? Loja granel é Exatamente. isso, é de você pega aquele pote que você já tem e você leva. Mas tudo isso é um trabalho retado para uma pessoa, Uhum. para aquele grupo tão pequeno, uma família, por exemplo. E aí aconteceu um negócio curiosíssimo. Um dia desse eu recebo alerta aqui no meu celular da previsão do tempo. Aí um dia Por falar em tava lá, previsão de tempo. aí tava lá assim, eu li rápido e tal, acho que eu tava cansada, sei lá, mas enfim, eu li rápido e eu li assim: a humanidade fará com que a sensação da temperatura seja de 36 graus. Muito bom. Fiquei muito puta. Eu falei, Humanidade. que humanidade é essa? Que se fodam os bilionários, eles que estão destruindo essa merda. E eu ainda vou Muito ter. revoltada. Eu não tenho ar-condicionado em Indignada. casa. Eu tô lascada. E são eles que estão fazendo com que a sensação seja de 36 graus. Assim, só um adendo. É que não estava escrito na previsão do tempo a humanidade. Tava a umidade. Humanidade. Mas tudo bem, mas. Mas é que você já foi longe, né? Já Não, foi é, longe. porque parece que E fica todo sentido, né? Não, eu tô errada. Eu tava errada, por acaso. Mas aí, eu acho que a história de você. Quando teve em São Paulo, teve a crise da energia, né? Da energia, então tinha que economizar água por causa da. Então tinha a crise da água, né? A crise da energia. Depois teve a crise da energia também. Mas a crise da água. Então tinha que economizar água. E aí, uma das soluções para a população economizar água era tomar banhos curtos. Então, a propaganda era toda assim: escolha uma música e tome banho dentro daquela música, né? Porque é mais ou menos 3, 4 minutos a duração média das músicas. Então, você toma banho. Eu escolhi a minha música, eu escolhi o Bolero de Ravel. Eu pensei em região urbana. Não, É Pink Floyd. Parece caboclo. Não, eu tomava banho com o Bolero de Ravel. Porque é um pouco isso, assim, sabe? Tipo, meu, tem tanta coisa, o meu banho, de verdade, a duração do meu banho. Que diferença vai fazer o quanto tempo eu levo para tomar banho, quanto de água eu gasto para tomar banho em relação à indústria do jeans, à indústria química, ao Fast fashion. ao agronegócio. E, de verdade, sou eu que estou provocando esse problema? E aí eu acho que é uma... Não me incomodo de ser parceira no processo. Sim, é isso. Mas não me joga isso. Exatamente. Tipo, Como se fosse só isso. Não se mete no meu banho, entendeu? É um momento de descanso que eu tenho ao dia, né? Eu sou trabalhadora. E não só isso, e eu tenho muito boas ideias enquanto eu tô tomando banho. Eu gosto de banhos compridos e longos. Sim. Porque é o momento mesmo, sabe? Pra mim, E aí fica muito puta com essa história. E aí quando você vai apresentar este argumento para as pessoas, você fala, mas se todo mundo pensar assim, e todo mundo tomar banhos longos. Mas, de verdade, a população, tem números para isso, assim, a população inteira pode tomar banhos de meia hora. Que isso não vai provocar nenhuma mudança
E em compensação, se você tiver uma legislação mais, não é nem muitas vezes não é nem mudar a legislação, é só aplicar o que já existe. Uhum, uhum. De que às vezes a lei já existe, né, e é só, a aplicação mais, correta já resolveria o problema. Não, acho que não tem uma solução dada, completa, tipo: "Ah, se fizer isso, tá tudo resolvido", Tá tudo bem. porque é tudo muito complicado, e Uhum. porque é tudo aí você precisa de tempo para o planeta se ajeitar e tal, mas eu acho muito injusto jogar Uhum. no colo do indivíduo esse problema que é estrutural e fazer ele se sentir mal. Uhum. Uhum. E do mesmo jeito que eu acho que não provoca mudança quando o indivíduo quer punir a empresa, sabe? "Ah, então eu não vou mais comprar Eu não de tal compro empresa". McDonald's. Então, mas é que eu acho que Qual é a cosquinha que eu faço? Nenhuma, porque ninguém sabe, McDonald's sabe quem é Judite, uhum, né? Eu entendo você. Aí é uma questão ideológica que eu tenho há muitos anos, mas assim, aí eu saio na foto, eu comendo McDonald's. exatamente. Mas é isso, não vai fazer diferença nenhuma. É um boicote vazio. Se é isso que você tá, por aí que você estava É, indo. por Porque aí é isso mesmo. que eu acredito. Mas pelo menos disso eu posso continuar me iludindo, porque eu não compro na Amazon. Não É, mas você compro. fica feliz em não comprar na Amazon? Ou É. isso dificulta muito a sua vida? Não. Entendi qual é o ponto. Entendi qual é o ponto. Se tivesse me impedindo, me impossibilitando de fazer coisas, se eu Aham. não tivesse outras soluções, Eu acho que é mais por aí, sabe? sim. Porque de verdade isso não provoca nada. E Uhum. aí ao mesmo tempo você dá essa ilusão, né. É diferente do que, sei lá, o pessoal do Sleeping Giants fez durante a pandemia, lembra essa história? Quem? Que era um Uhum. perfil Sim, no sim. Instagram, Muito bacana. Muito bacana. O que que é? chama Sleeping Giants. Ponto PT. É, Aí o PT, a galera ficava, ai, PT, PT, PT. É porque é em Português. português. Uhum. Porque o Sleep Giants também tem em outros países, e aí tem ponto, sei lá qual o idioma, entendeu? Então Uhum. pega aquelas duas letrinhas que identificam aquele idioma. Enfim, aí a galera fazia isso. e assim, eles são ativistas de rede social mesmo. Uhum. Então eram, depois apareceram as pessoas que estavam por trás e tal, mas era um Sim, perfil durante e um tal, tempão eles ficaram anônimos anônimos. e tal, e que eles vão atrás de empresas que estão patrocinando, ou que estão fazendo propaganda, ou que estão, envolvidas em situações, eh, sensíveis. Por exemplo, É. durante a exibição de um filme, de alguma coisa no YouTube. E aí aquela empresa faz lá um vídeo, coloca lá na plataforma. Aí, às vezes, apareciam propagandas de outras empresas, porque não tem isso, não tem os Uhum. anúncios. A gente está assistindo lá o vídeo, aí Uhum. aparece algum anúncio. Aparecia anúncio de empresa que tinha sido condenada por trabalho escravo, ou exploração de trabalho infantil, alguma coisa assim. Então, eles Uhum. começavam a marcar, eles faziam a postagem e eles diziam o seguinte: "Empresa X, olha, o que está acontecendo é isso. Vocês vão continuar? Vocês querem Então, continuar? eles faziam essa Vocês acham curadoria, certo? né. Então, assim, sei lá, você Vocês são uma tinha lá empresa de aquela produtos aquela infantis". Fazendo um convite, quer dizer, Sim, expondo e fazendo expondo, um sim, convite para então que a empresa tinha uma tivesse parte de oportunidade exposição, ali. então, sei lá, sim. Ok. pegava o que estava acontecendo na rádio, e quem estava anunciando na rádio, entendeu, e dizia Aham. assim: "Sério que você vai continuar anunciando nessa rádio? Olha só o que eles estão dizendo, você vai anunciar?". Eles são antivacina, mas vocês são uma empresa de, sei lá, de plano de saúde, então será que vocês vão querer que ter esse nome associado a essa, entendeu? Eles Começa a fazer fazem esse essa negócio. ponte, assim, da ideia de desmonetizar. Uhum. Porque é isso, a internet também joga os anúncios e tal, por uma lógica de algoritmo. Não é alguém que literalmente escolhe: "Vou fazer propaganda neste vídeo do YouTube desta pessoa anti-vacina falando", Uhum, entendeu? uhum. Eu acho que dá para ter algum critério assim, mas eu não acho que é uma coisa tão precisa. Então eles monitoram isso e veem: "Olha, viu, tá fazendo propaganda aqui, você está monetizando isso aqui". Então é um trabalho bem de ativismo de rede social, Nossa, assim, bem trabalho interessante. danado, Sim. né. Mas é uma boa conversa, inclusive, sobre aquela história de militante de sofá, É. né. Olha aí, Uhum. esse é muito providencial. Não, e a definição deles é assim, é um ativismo de rede social, de social media mesmo.
Porque que é aquela coisa que está por trás, mas que permite as coisas aparecerem, né. Então se você tem monetização, esse vídeo aparece mais, enfim, é um dos jeitos de você desmonetizar, de entender as regras do jogo e falar assim: "Aonde eu posso atuar para provocar alguma mudança", né. Uhum. Eu estava procurando aqui alguma postagem deles falando sobre o tanto de desmonetização que eles provocaram por conta das postagens, mas Não tá não achando. estou encontrando aqui. Depois a gente põe. Mas eu me lembro Depois que a gente coloca o principalmente na pandemia, eles colocavam assim: "Olha, na já pandemia eles apareceram tanto muito. dinheiro já deixou de circular, a empresa X deixou de receber tanto por causa dessas denúncias que eles faziam". Então é diferente isso, do que você parar de comprar na Amazon, você comer no McDonald's. Ah, claro. Mas aí é uma ação coletiva, né, não é só uma pessoa fazendo, tem um grupo, que sistematizou e que se organizou para isso, né. Eram 3 pessoas, Era pouca eram gente. 3 pessoas, É um grupo bem pequeno. mas como 3 pessoas podem muito. olha! Mas como eles faziam isso? Eles tinham realmente uma pegada, eles viralizaram muito rápido e as pessoas começavam a marcar as empresas. Então também havia uma colaboração Hum. das pessoas que seguiam esse perfil de fazer pressão dizendo: "Empresa X, e aí? Uhum. Empresa Y, cadê? Você não deu ainda uma resposta? Você ainda não Uhum, fez nada a uhum, respeito?". Então era uma equipe com 3 pessoas, mas que havia muita colaboração. uhum. Eles estão com 300.000 seguidores agora, por exemplo. Será que a gente consegue provocar as empresas para uma reciclagem mais adequada? Então, aí o quanto isso afeta, né. Então, eu morava num prédio aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e começaram a construir do lado. Hum, Não essa expansão imobiliária maluca que está acontecendo em São Paulo. E eles começaram a funcionar até mais tarde, a trabalhar até mais tarde no canteiro de obra, trabalhar no final de semana. é permitido Não, morar? mas a multa estava no orçamento. Essa era a sensação de quem morava do lado tinha, porque denunciava, tipo: "Olha, tá trabalhando", mas assim, a coisa continuava. A impressão que a gente tinha é que assim: "Bom, vale mais a pena eu, pagar as multas e trabalhar e entregar esse prédio mais rápido, do que Sim, respeitar a lei". sim. Um pouco nesse sentido, então assim, será que as empresas vão querer reciclar mais? Porque elas vão ser multadas Não. ou você simplesmente coloca a multa no orçamento e bom, beleza, é um custo a mais que eu tenho? Um pouco por Uhum. aí. Eu, eh, fotografo, né, e aí eu resolvi trocar a minha câmera. Na verdade, a primeira câmera que eu disse assim: "Ah, não tenho apego, não precisa aquela coisa, ah, é a primeira câmera, não quero guardar. Uhum. Vou trocar, vou". Só que ela já está muito velha, então, assim, não dava para simplesmente vender, porque ela não tem uma qualidade, ela não tem mais a tecnologia de 15 anos, 20 anos, né. E aí faz muito sentido, aí eu disse: "Vou entrar em contato com a fabricante". Eu disse assim: "Olha". Querer reciclar. Exatamente. "Tenho uma câmera de vocês, quero saber qual é o procedimento adequado para Uhum, me desfazer dela". Eu já perguntei, eu já não disse assim: "Vocês têm?", eu disse assim: "Para onde que eu mando?", uhum. né. Uhum. E aí, com aquele jeitinho de quem atende o público, sabe, enrolando assim, todo: "Olha, nós não temos esse tipo de serviço, mas te mandamos um voucher de 10% de desconto na próxima compra". Aí eu parei, o que que aconteceu aqui? A gente não está preocupada nem um pouco com o lixo eletrônico, mas na próxima compra a gente te dá Mas já que você 10%. vai gerar mais lixo, gere conosco É. novamente, né. E o compromisso zero, eu tô falando de uma câmera, gente, tem inúmeros, assim, o plástico, o vidro, Componentes, né. inúmeros componentes. Podia tirar os parafusinhos e sair utilizando para outras coisas, Eu sei, separando as por que que ela tem que partes, fazer né. aquilo, mas para mim a lógica é o seguinte, quem teve a ideia, que invente o que fazer com o Uhum, final dela também. Tu tá Uhum. entendendo? Sim, uhum. Porque senão, é isso, eu vou produzir, você consuma, joga o resto fora e o fora é o planeta, né. É o Exatamente, mas fora é aqui. esse exemplo da câmera é bom, mas é a mesma coisa, vamos facilitar e vamos ter tudo embalagem de plástico. Nossa, super facilita ter embalagem de plástico, boa ideia. E aí a gente se livra dela como? Ou a gente recicla ela como? A gente reutiliza ela como?
Vocês devem lembrar de quando a gente era pequena, criança, a nossa mãe ia no supermercado, a gente ia no supermercado e tinha os engradados de garrafa. Aham. Uhum. Você tinha um engradado de garrafa, de cerveja, de refrigerante, você entregava o engradado, eles te davam um papelzinho, você ia lá e pegava Uhum. lá dentro. Então, tipo, funcionava? Não funcionava. Era vidro, Vidro. muito mais sustentável. Aquelas garrafas duravam muito mais. Uhum. Ah, mas plástico vai ser mais rápido, vai ser mais barato, O custo vai Você ser. o não custo vai ser precisa menor. comprar, porque tinha isso, né, você pagava mais se você não tivesse a garrafa, Você tinha né. que comprar o vasilhame e tal. É. Tinha todas as coisas específicas, Mas mas tinha solução para isso, não, é porque isso que eu eles tô falando, estavam tipo, tinha solução, não é que era assim, uma ai, novidade o plástico, estavam querendo fazer a venda desse novo produto e produzir, né, e exatamente, consumir. aí beleza, então esquece toda a embalagem de vidro, deixa isso pra lá e vamos só usar plástico. Aí a gente passa um tempão usando plástico, aí depois volta o negócio, ó, leve sua embalagem na lojinha a granel, entendeu? Na Vila Madalena, que Nossa, você é vocês alternativo. Ai, que ideia nova. Não, já fazia isso, Uhum. não é uma ideia nova. vocês estão poluindo demais consumindo tanto assim os nossos produtos. Aí Exatamente. agora Mas qual seria a solução? então Porque sou eu que tenho isso que pensar isso também? Assim, veja. não, mas vai ser, a angústia que me dá é de às vezes eu, por exemplo, aqui nem tanto, porque a gente não faz separação de lixo. No condomínio onde eu moro, não tem. Uhum, Uhum, Então, foda-se, eu simplesmente vou pegando, colocando as coisas na lixeira e uhum, depois eu coloco lá embaixo e pronto. Mas eu sei que produzo uma quantidade de lixo. uhum. E aí não há essa preocupação, não há muito claro qual vai ser esse destino, para onde que esse lixo vai, e as empresas também não estão preocupadas com isso, mas a gente está, de fato, aí quando eu falo a gente, eu falo A realmente humanidade. humanidade, não a A umidade. umidade, mas a humanidade, alguns contribuindo mais, outros menos, a gente está lascando com tudo. E a Uhum. gente não tem uma perspectiva muito boa para os próximos anos, para as próximas décadas. Com todas Gerando, as inclusive, tem um negócio que eu achei interessante. Eu estava escutando uma vez um podcast, alguma coisa, falando sobre ansiedade ambiental, ecológica. ansiedade, ambiental, é isso Eu mesmo. acho que é ansiedade ambiental, não é? É. As pessoas, principalmente de geração mais jovem do que a nossa, posterior à nossa, eles estão muito. A crise de ansiedade é por conta das questões ambientais. Então, De estar numa situação vulnerável, né, de poder sim, ter uma enchente, uma sim, seca, uma exato. coisa assim. E aí, por exemplo, acontece um problema que não é um desastre ecológico, porque aquilo dali havia, assim, uma possibilidade da gente minimamente entender que aquilo iria acontecer, Uhum. como já aconteceu em cidades no Brasil e tal, em outros lugares do mundo, que parece que o mundo está se acabando naquela região, chuva ou algo assim, e aí pronto, aí se lamenta, se chora, porque houve a destruição, É. pessoas morreram e tal, mas e aí? Qual é a solução? Eu assisti recentemente uma série que me deixou muito, muito intrigada. Não sei se vocês já assistiram uma série que se chama Paradise. Uhum. São 8 episódios. Tem É, as minhas tem críticas, a assim. primeira temporada, vai ter a segunda tá. temporada esse ano. Sim, tá aberto, assim. Paradise pra Ah, É Disney, é acho que é Disney, né? Disney. Disney Plus. E aí, qual que é a premissa da série? Não vou dar muito spoiler, você não por assistiu, né? favor, não. Tá. A premissa é o seguinte: acontece alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que, mas a população ela precisa se abrigar e é construída uma cidade. Uma cidade para 25.000 pessoas, Cidade subterrânea. e essa cidade é subterrânea. E ela é Os totalmente escolhidos de Deus. ela é toda controlada, é uma cidade dentro de uma montanha, totalmente controlada, temperatura Quem controlada. constrói? Tem isso Quer na série? spoiler? Não. Não, mas eu acho que essa parte Ah, logo já tá. aparece, né, no Que não segundo não episódio, eu fica acho. tão Não conta, claro. não conta. Não, não fica tão claro. Mas é que assim, quem você imagina que teria capital suficiente para Construir uma construir uma cidade subterrânea? Elon Musk. Então são os coleguinhas dele na ficção, né, então Entendi. é gente de muito dinheiro que constrói isso para se abrigar. Tem muito dinheiro, então consegue construir, então consegue se Tá abrigar. construindo uma, né, o Mark Zuckerberg tem
Eu acho que não só ele, Deve ter bunker, né, e tal. mas é uma super estrutura, não pequenininha não, Não. pequenininha é minha Então, é um casa. pouco essa ideia, assim, a vida imitar, sabe, meio por aí. Eh, então, porque a única solução será que vai ser essa? Né, igual você falou da série que é de 2025, mas tem um filme que é 2021, que é o Não Olhe Pra Cima, o Don't Look Up, Sim, que é a história do meteoro. Vai vir o meteoro. A única solução é sair do planeta, com os ricos também que pegam É uma que também não espaço vai caber pra todo e mundo, porque né. também não é todo mundo, assim, não é possível que a única vou parar solução pra seja rezar porque, né. é, não é possível que a única solução seja essa, né. Que é ou você constrói uma cidade subterrânea ou você sai do planeta e o resto que se exploda. Com todas as críticas que eu tenho, eu faço bastante coisa. Então eu separo o plástico, aí em São Paulo tem um negócio no metrô que você põe as tampinhas de plástico para uma campanha X, separo o alumínio das latas também para uma e mando para um outro lugar, separo as cápsulas e coloco no lugar certo da reciclagem. Todas as embalagens que são de vidro, eu separo e o reutilizo, então eu pinto a tampinha e uso para colocar tempero e faço isso para fico distribuindo essas Uhum. embalagens para as pessoas colocarem tampinha tempero. E porque aí eu acho que tem uma coisa de você olhar para o que você está fazendo e dar uma utilidade. Então quando eu faço isso, quando eu pego o pote de azeitona, pinto a tampinha e dou para minha mãe guardar tempero, eh, na minha cabeça não tá exatamente na reciclagem, no planeta, não sei o quê. Tá assim, tipo: "Putz, que desperdício esse pote de Uhum, vidro ser jogado fora". uhum. Uhum. Então, é mais isso, de uma clareza de tipo: "Ah, putz, eu paguei por esse vidro, ele vai ser destruído, não vai ter fim nenhum e eu posso dar", ou então eu fiz isso também algumas vezes, tipo, de usar como terrário, sabe, põe uma plantinha Sim. dentro e tal. Mas nesse sentido, de assim, isso é um desperdício, né, não é, então não é porque eu não tenho um programa de reciclagem que eu não posso fazer alguma coisa com aquilo. Então, com todas as críticas que eu não acredito em solução individual, eu faço bastante coisa. Não, a gente faz, aí é que tá, né. A Uhum. gente faz e é por isso inclusive que a gente pode criticar bastante, porque E se não faz, se sente angustiada. é, É, e que tem não são 3, são 3 R's, não é? Que é São reciclar, 4? são 4 R's? É, passaram a ser 4. Ai, nossa, É só tô reciclar, sabendo de 3. reusar, reciclar, reusar, re procura aí peraí, rapidinho. Tem reduzir, então é Reduzir, reduzir, aí é reciclar e reutilizar, esses 3 que eu conheço. mas esses são 4. E agora também uma coisa que é modinha também, que é para a gente ficar feliz, mais um termo em inglês, que é o upcycling. upcycling, Não esse eu é já vi. não é recycling, é upcycling, Achei aqui. Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. repensar, Faltou a né. Mas a ideia do upcycling é um pouco é um reciclar, é que eu acho que eles ficaram chateados, as pessoas ficaram chateadas, que muitas das coisas das reciclagens eram produtos feios. Era arte com garrafa PET, entendeu, que é feia. não, veja, E aí eles falam assim: "Não, mas tem que ser upcycling, então tem que ficar bonito, porque Tem que ficar melhor do upcycling que tem que antes. ficar melhor do que antes". é outra discussão sobre o que é a arte, né, sobre o que é belo, sobre Não, o mas que você é já viu arte com garrafa PET? É difícil ficar bom, é bem difícil ficar bom. não, tem umas coisas bem Tô brin interessantes. tô brincando, é que tem Uai, muita coisa feia. dá pra fazer vassoura. Polêmica, polêmica, briga, já deu o quê? Aí eu vou Mas procurar umas imagens e a gente vai colocar na tela, assim, no sabe. outro dia eu vi um material bem legal que era, num local que tinha um lixão, assim, um espaço aberto que o pessoal acabava colocando lixo, fizeram uns suportes e colocaram garrafa PET pintada de preto, aliás, de branco e azul e um degradêzinho ali de vários tons de azul, não sei o quê, no fio. Então fizeram vários fios de garrafas PET Uhum. fazendo uma sombra ali naquele espaço. E como elas estavam soltas, também dava ventilação. Hum. Então, um espaço que era utilizado para colocar lixo, porque estava degradado ali, tem aquela teoria do, como é, broken window, né?
É, É quando isso? tem uma coisa que tá quebrada, vai todo mundo quebrar. Tem uma tendência, Não conhecia depois eu essa não. faço um adendozinho, que tem uma teoria bem interessante. Mas assim, um local que está limpo, você tende a deixá-lo limpo. Então, se você usa um banheiro que está limpo, você também se preocupa em deixar tudo Uhum. arrumadinho. Sim. Se estiver sujo, você não tem tanta preocupação em deixá-lo limpo. Então, algo inconsciente que Tá. tem uma praticidade, assim, É, na eles vivência humana. falam bastante dessa história com a comparação do metrô de São Paulo e o sistema de trens de São Paulo. Porque o metrô é super limpo e tal, mas porque ele tá o tempo inteiro sendo limpo, Uhum. então Aham. ninguém E joga os nada no trens chão. ficam E os abandonados. trens têm menos limpeza, então eles são mais sujos, então eles são menos limpos, eles ficam mais sujos. É meio um ciclo, assim, né? Que é o que a É bem gente tá falando. É curiosa, bem interessante. baseado num experimento social, assim, com estudo, tem Uhum. base científica, muito legal. E por que a gente chegou aí? Você tá falando do upcycling. Sim, de Viajei. beleza, Sim, de do Tinha arte. que ser material bonito. utilizado lá. Mas acho que também tem uma preocupação, ali foi uma decisão da comunidade para resolver aquela questão ali, né. Mas acho que tem uma preocupação que precisa ser resolvida pelo Estado, de uma forma geral, assim, como um problema sistêmico mesmo. Uhum. Porque se você pensar, a reciclagem do vidro, por exemplo, ela é uma reciclagem relativamente simples no processo. Uhum. Existe material disponível, porque a gente utiliza vidro, né, o Sim. tempo todo, mas não existem tantas fábricas, não sei se diz assim, espaços de reciclagem de vidro. Por quê? Porque o transporte fica caro, ele é pesado. Então, mesmo quando você recicla, depois você não consegue fazer uma venda em um Uhum. local muito distante. Então, deveria haver estímulos para que houvesse várias fábricas de reciclagem de vidro em vários locais, para Uhum. minimamente estar mais perto do consumidor da Então, mas aí próxima você vê etapa que da aí o reciclagem. critério para fazer a reciclagem do vidro não é a importância da reciclagem do vidro, é o custo. Sim. Ah, Aham, vai sair mais caro? Então joga no não vai aterro, fazer. joga no corguinho, É, joga no rio, entendeu? Por quê? A preocupação não é com a reciclagem. Não, exatamente, a exatamente. preocupação não é em resolver o problema. É, É, É pois é isso. onde que eu gasto menos ou onde que eu lucro mais. Pronto, voltamos ao início da conversa. e é exatamente De isso. quem é essa questão, né? O incômodo tá aí, E mas porque é de verdade, assim, essas ilhas de lixo no oceano e tal. Isso é uma imagem terrível também, que é aquele deserto, é no Chile, que tem um Sim, pedaço do de deserto de roupas. é isso, não é com possível. etiquetas, inclusive, né? E é isso, é mais barato você despejar essas roupas nesse lugar, do que você encaminhar para outro lugar, do que isso ser ou passar por algum processo de upcycling, entendeu? Disso virar alguma outra coisa. Até porque não dá Então para fazer upcycling com esse tipo de roupa, que ele é muito um material muito ruim, é tudo muito, sabe, Então, é é muito muito descartável. descartável. Então, aí tem tanta coisa que é descartável que você não tem mais aonde descartar as coisas que são descartáveis, né. Você Uhum. tem que achar um Tem, jeito tem é sempre um como é, país no país pobre, mais entendeu. pobre que o seu. E é assim que tem acontecido, né? Então, e aí a gente volta, a questão não é individualmente você não resolve isso, você pode Não. costurar e fazer, bolsa e um monte de outras coisas com a sua camiseta velha, entendeu. Uhum, E um monte que você não vai resolver o problema do fast fashion. uhum, Uhum. Não vai, porque Sim. a indústria toda não está preocupada com isso. Então, as empresas não vão começar a produzir menos roupa. Vamos parar com essa história de que você tem que comprar roupa sempre, que você tem que comprar roupa toda, mudança estação de toda, estação. Não é mudança de estação. Era exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Vocês lembram que na nossa infância a gente tinha, pelo menos eu me lembro, assim, na vitrine, tinha moda, outono, inverno Uhum, e primavera, verão. é. Então a gente tinha 2. A gente tinha 2 coleções por ano. Agora são 52. É uma por semana. Uau. Eu tive uma aluna que ela é doutora em moda. Que loucura. É. E aí Não ela que me não pediu que ela é doutora em moda, essa loucura não é isso, é que ter 52 semanas. 52, é. E aí ela, como ela sempre trazia os temas, né, ela que escolhe o tema, tal, então ela me trazia os temas assim: "Ah, Luciana, eu vou querer ter uma aula sobre fast fashion". Aí criei uma aula, tivemos Uhum, sobre fast fashion. E aí eu fui aprendendo, né. Slow fashion, aí aula sobre isso. Eh, tem um outro capsule wardrobe, uhum. que é a ideia de você tentar ter 32 peças.
por estação. Então você tem lá 32 peças, incluindo colar, vestido. Looks completos, né? Exatamente. E como que você consegue arranjar e rearranjar e fazer as combinações, etc. Que Uhum. durante aquela estação você usa somente aquelas 32 peças. Depois você guarda aquilo. Então é para wardrobe, é armário. Aquele guarda-roupa. E Uhum. capsule é cápsula. Então tem que ser um armário bem pequenininho para caber somente essas 32 É. peças. Mudou a estação, você pega lá um outro saquinho. Agora é estação inverno, então eu pego meu saquinho de roupas de inverno e Em São passo a Paulo isso não usar dá e tal. essa separação tão clara não daria certo, porque no mesmo dia você tem várias estações. Uhum. Mas tem essa Em Aracaju ideia seria um só. Falou, pronto. São 32 peças. A ideia de você, comprar dentro do seu próprio armário, sabe, você ir olhando as coisas de forma diferente. E é isso, tem um monte de conhecimento, tem muita solução Claro, possível para claro. você para reduzir, para repensar, Uhum. tem um monte de gente pensando essas coisas, mas tem uma estrutura que não permite que isso seja efetivo, e aí vira, você que não pode tomar banho demorado, você Sim. que não pode, usar sacolinha plástica e nem usar canudo de plástico. E quando tenta fazer alguma coisa, voltando ao tema da moda, a roupa é plástica o suficiente para acabar no próximo mês, Sim, ou sim. meses depois, E né? aí O chinelo que vai desgastar, Que vai ser descartável. esfarelar. E aí você não tem saída, você tem que Comprar descartar, você tem novamente. que e aí e sujar e poluir, né? e não é que então, assim, a gente não acha que as coisas têm que ser recicladas, que, ai, tudo é culpa do governo e das empresas e tal. Mas a É gente culpa das empresas, sim, das grandes empresas. o pé deles, mas dizendo, não é que a gente acha que não tem solução. Tem gente pensando, tem solução, mas por que a questão não acaba sendo individual, jogar no colo, né, do indivíduo a solução? Porque o problema é estrutural, tá? Uhum, Inclusive além das empresas. uhum. Porque mesmo que apareça uma empresa e fale assim, eu não vou não vou lançar 52 coleções no ano, vou lançar só 2, entendeu? Essa empresa desaparece. Então, se o objetivo da empresa, que é dar lucro, ela não consegue cumprir, porque ela tem que sair dessa lógica, o problema é estrutural, é maior que ela, inclusive. Uhum. Agora, todas as tarefas que a gente vai rever em casa para continuar com o nosso papel individual e Uhum. continuar criticando a dinâmica sistêmica. Acho que mais Muitas do. portinhas abertas aqui, caramba. O que é que eu posso continuar fazendo e quem é que eu vou agora encher o saco? Eu acho que o que a gente tem, nas nossas conversas, que a gente tem bem feito, é um pouco isso, assim, tá bom, a gente, é só não olhar para aquela situação com um sim e um não. Peraí, é um pouco mais complicado que isso. Então, assim, Aí. a reciclagem é um pouco mais complicado de fazer ou não fazer, de querer ou não querer. É um pouco mais. Citando uma escritora incrível, genial, maravilhosa, são muitos tons de cinza. Muitos. Tem muita coisa. Então, já deu de reciclar, né? Então já deu. E se para proteger quem você ama fosse preciso jogar tudo na carroça e recomeçar do zero pelas ruas de São Paulo? Depois de gravar o episódio que você está assistindo agora, eu vi o filme A Melhor Mãe do Mundo, da diretora Anna Moorhead. Ela também dirigiu o filme Que Horas Ela Volta e O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias e vários outros. Eu recomendo muito que você maratone os filmes dela. Mas voltando ao filme A Melhor Mãe do Mundo, a história acompanha Gal, uma catadora de recicláveis que vive em constante estado de alerta por estar num relacionamento abusivo. Ela chega até aí uma delegacia, mas não é levada muito a sério. Aí, ao chegar na escola para buscar as crianças, ela percebe que o companheiro dela, que também é quem abusa, levou as crianças para casa e você já começa a sentir aquela angústia, aquela agonia, sabe? A gente vê o medo crescendo em cada minuto até ela chegar em casa e aproveitar que o cara estava tomando banho para tomar uma decisão. Ela coloca a filha e o filho, ambos pequenos, na carroça de reciclagem e foge. E por ser a melhor mãe do mundo naquelas condições, ela transforma a fuga em uma grande aventura para proteger a inocência das crianças enquanto enfrenta os perigos e a invisibilidade social pelas ruas de São Paulo.
E ela tem um objetivo: chegar na casa da prima que lhe promete proteção e que mora em Itaquera. Aqui, a reciclagem vai muito além do material. Gal recicla a própria vida. Ela transforma o lixo urbano em sustento, mas também recicla a dor da violência doméstica em coragem e o medo ela transforma em esperança. É um filme que recicla o olhar sobre a maternidade. Não é que ela seja perfeita, mas a sua luta desesperada para romper ciclos de violência e garantir um futuro digno para a filha e o filho é o que a torna a melhor mãe do mundo. Eu não vou te dar spoilers, mas já te digo que o filme é sufocante e esperançoso ao mesmo tempo. Tem uma forte pegada feminista e progressista, e a obra escancara o machismo estrutural, o racismo e o abandono do Estado. Mas também celebra a sororidade entre mulheres que ela encontra pelo caminho, e a força coletiva como um caminho para a libertação. A atriz Shirley Cruz puxa a carroça durante todo o filme. E ela entrega força física e emocional, assim, que eu fiquei impressionada. E seu Jorge impressiona também ao viver o lado assustador da masculinidade tóxica. Eu estou com raiva dele até agora. Assista e depois nos diga se o filme tem ou não a ver com o episódio e o que você achou dele. Acrescentando agora uma camadinha mais feminista, depois que a gente gravou, a gente conversou sobre isso. E assim, a mulher tem um papel gigante no setor da reciclagem, né? Então, dependendo da associação ou da cooperativa, de 56% a 70% das envolvidas são mulheres. Então, as mulheres, de novo, né, num papel de cuidado, né, um trabalho de cuidado, e aí é um cuidado que é até mais amplo, né, é um cuidado com o planeta também. E óbvio, né, um trabalho que tem baixa remuneração, que é invisibilizado. Então, assim, várias outras camadas de complexidade na questão da reciclagem e o envolvimento da mulher com eles, né? Eu acho que é importante a gente pensar também nisso, ter essa outra perspectiva, né? E isso também conversa com o filme que a Luciana comentou também. Eu acho que essas duas observações a posteriori fazem sentido aqui para esse episódio. Comenta o que você achou e vamos nos falando sempre. Esse episódio é um oferecimento de empresas que acreditam que essas conversas precisam acontecer. Engrenagem, Speak Your Mind Hub, Of Course Education, Edite e Renove Cure. Design, Scopo Branding, Conviva Coworking. Episódio gravado nos estúdios Pupa Company, Aracaju, janeiro de 2026.